Bom dia, terceiro ano, tudo bom? Hoje nós vamos estudar sobre a dinâmica das populações. Uma população é formada pelo conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, que vivem em determinada área durante certo tempo. Mas as populações não são estáticas. Elas podem crescer ou diminuir em função de vários fatores ambientais. A ecologia estuda como as populações crescem, diminuem ou se mantêm estáveis e que fatores interferem nessa dinâmica. Para estudar uma população, é necessário conhecer certos conceitos, como o de densidade de população, representado pela letra D. Ela pode ser definida como o número de indivíduos, N, por unidade de área, A, no caso de espécies terrestres, ou por unidade de volume, V, para espécies aquáticas. Daí nós temos que a densidade vai ser igual ao número de indivíduos dividido pela unidade de área, ou seja, D vai ser igual a N sobre A. Por exemplo, em abril de 2008, a densidade de população no Brasil era de 21,9 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade de uma população é afetada por 4 taxas. Natalidade, número de indivíduos que nascem por unidade de tempo. Mortalidade, número de indivíduos que morrem por unidade de tempo. Imigração, número de indivíduos que entram na população vindos de outras áreas. Emigração, número de indivíduos que saem da população. As taxas de natalidade e de imigração tendem a aumentar a densidade. As de mortalidade e de emigração tendem a diminuí-la. O equilíbrio pode ser atingido pela diminuição da taxa de natalidade ou de imigração, ou pelo aumento da taxa de mortalidade ou de emigração. Na natureza, podemos observar que, em geral, populações com altas taxas de natalidade apresentam também altas taxas de mortalidade. Em peixes, que produzem milhares de ovos, a grande maioria dos filhotes morre antes de chegar à idade adulta, devorados por predadores. Por isso, para saber se uma população está aumentando ou diminuindo, é comum utilizar o chamado índice de crescimento, que é a razão entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. Um índice de crescimento maior que 1 indica que a população está aumentando e um índice menor que 1 que está diminuindo. As populações formam-se e crescem graças à sua capacidade de reprodução. Se não houvesse obstáculo a esse crescimento, o número de indivíduos aumentaria de forma exponencial, ou seja, em progressão geométrica. Por exemplo, em condições ideais, as bactérias se reproduzem a cada 20 minutos. Se esse ritmo fosse mantido, em 15 horas haveria, a partir de uma única bactéria, uma população com mais de 1 bilhão de indivíduos, e em 36 horas a Terra toda ficaria coberta por uma camada de bactérias. Uma comparação clássica para ajudar a visualizar a rapidez do crescimento exponencial consiste em imaginar que pudéssemos dobrar uma imensa folha de papel ao meio e repetir essa operação 42 vezes. Ao final, o papel teria uma espessura equivalente à distância da Terra à Lua, ou seja, cerca de 386.400 quilômetros. Mas esse ritmo de crescimento não se mantém por muito tempo.
Diversos fatores impedem que a população continue aumentando em progressão geométrica e a levem a atingir o equilíbrio. São eles: a quantidade de alimento, o espaço disponível, a influência de predadores e parasitas, a competição com outras populações pelos mesmos recursos e muitas outras. Chamamos de potencial biótico ou reprodutivo a capacidade de uma população crescer em condições ideais, de espaço, alimento, temperatura e etc. E longe da influência de predadores, parasitas e competidores. Resistência ambiental é o nome dado ao conjunto de fatores que se opõem a esse crescimento. Ela pode ser indicada pela diferença entre o crescimento máximo possível, o potencial biótico, e o crescimento real da população nas condições naturais. Vários cientistas estudaram populações de micro-organismos em laboratório e observaram que no início o número de indivíduos crescia de forma exponencial. Depois, a partir de certo ponto, a velocidade de crescimento diminuía até a população parar de crescer e o número de indivíduos permanecia aproximadamente constante. O gráfico do número de indivíduos em função do tempo é chamado de curva em S, ou curva sigmoide, ou ainda curva logística. Ele indica que as populações que estão em baixas densidades crescem inicialmente com velocidade cada vez maior, o que caracteriza o crescimento exponencial. A população está crescendo de acordo com o seu potencial biótico. À medida que a população aumenta, a resistência ambiental começa a interferir e a frear a velocidade de crescimento. A população continua a crescer, mas a uma velocidade cada vez menor. Quando a resistência do meio se equilibra com o potencial biótico, a população para de crescer. Velocidade de crescimento nula. E se estabiliza, ou seja, o número de indivíduos permanece constante. Curvas semelhantes foram obtidas em laboratório, com culturas de outros protozoários, fungos, bactérias e até de organismos mais complexos, como a drosófila. A drosófila é aquela mosquinha, aquele mosquitinho que fica sob as fruteiras, principalmente onde tem banana madura. Então a gente diz que é a mosca da banana. Nesses casos, foi possível concluir que a velocidade de crescimento depende da densidade da população. A partir de certo ponto, quanto maior a densidade, menor a velocidade de crescimento. E há uma densidade máxima de indivíduos, chamada de capacidade de sustentação ou capacidade de suporte ou carga biótica máxima, que determinado ambiente pode sustentar. A partir daí, a população permanece mais ou menos constante, flutuando em torno desse valor. Essa flutuação acontece porque os fatores da resistência ambiental variam ao longo do tempo. O crescimento exponencial da natureza é observado apenas em circunstâncias especiais e por curto período de tempo. 2 exemplos. Uma nova espécie invade um novo ambiente, onde ela não encontra de início nenhum inimigo natural. Populações de insetos de climas temperados crescem rapidamente no verão e na primavera, mas morrem com a mesma rapidez na chegada do inverno. Muitos ovos sobrevivem até a chegada do próximo verão. Em alguns casos, o número de predadores e o de presas oscilam ao longo do tempo. Quando o número de presas aumenta, os predadores conseguem mais comida e o seu número também cresce. Esse aumento provoca crescimento da mortalidade das presas, que diminuem de número. Com isso, por causa da escassez de alimento,
o número de predadores também diminui e volta ao ponto inicial. O predador não é o único fator que influi nas oscilações periódicas dessas populações. No caso das populações de lebres e linces do Canadá, a queda no número de lebres, que é a presa, deve-se ao aumento do número de linces e a diminuição na quantidade e na qualidade das plantas que lhes servem de alimento, fazendo com que muitos indivíduos morram. Além disso, com a perda de peso pela falta de alimento, as lebres ficam mais vulneráveis à predação dos linces. A ação combinada da falta de alimento e da predação reduz o número de lebres, o que faz a população de linces diminuir e permite que a população de plantas se recupere. O ciclo recomeça com o aumento do número de lebres e de linces. O crescimento das populações é influenciado também pela ação de parasitas. Quanto maior a densidade de uma população, maior a proximidade entre os indivíduos e mais facilidade o parasita encontra para disseminar-se. Além disso, a competição entre os indivíduos de uma espécie e, em certos casos, entre indivíduos de espécies diferentes pelos mesmos recursos também é um fator controlador do crescimento populacional. Portanto, o tamanho das populações pode ser regulado pelos chamados fatores dependentes de densidade, como o predatismo, o parasitismo e a competição, cujos efeitos aumentam quando a densidade é maior. A temperatura e outros fatores físicos são independentes de densidade, ou seja, seus efeitos não são proporcionais à densidade da população. O aperfeiçoamento das técnicas de produção e conservação de alimentos e o controle de muitas doenças pela medicina, pelo saneamento e pela vacinação propiciaram um aumento na média de vida, uma queda na taxa de mortalidade e um crescimento exponencial da população humana, chamado de explosão demográfica. Embora a maioria dos cientistas concorde que é necessário desacelerar o crescimento populacional de forma a estabilizar a população em um ponto compatível com os recursos do planeta, a superpopulação não pode ser apontada como a única causa da fome, da miséria e da degradação ambiental. O uso inadequado do solo e dos recursos hídricos por causa da ignorância ou da busca de lucro rápido, sem a preocupação com a manutenção do equilíbrio ecológico, a má distribuição de renda e os hábitos de consumo das nações ricas são também questões importantes que precisam ser resolvidas para que se possa garantir um padrão de vida adequado a todos os habitantes do planeta. Ao fim de 2007, havia cerca de 6,6 bilhões de habitantes na Terra, segundo a ONU. A população mundial deverá chegar a cerca de 9 bilhões em 2050. A taxa de crescimento, porém, vem diminuindo nas últimas décadas e deve cair de 1,17%, taxa atual, para 0,33%. Isso acontece principalmente por causa da redução de taxa de fecundidade, ou seja, número de filhos por mulher. No Brasil, o crescimento demográfico também vem desacelerando, com a taxa de fecundidade média caindo. Para que essa mudança ocorra, e principalmente para melhorar o nível de vida de toda a população, algumas medidas devem ser adotadas. 97% do crescimento populacional acontece hoje nos países mais pobres, com baixos índices de escolaridade e serviços de saúde precários. São necessárias medidas que elevem os padrões de saúde, educação e consumo básico dos habitantes desses países. A elevação da qualidade de vida contribui para a conscientização da necessidade de um controle voluntário da natalidade,
além de criar condições econômicas para realizar esse controle. Informação e assistência médica corretas possibilitarão aos casais o direito de decidir quando ter filhos. Duas populações podem apresentar taxas de natalidade e de mortalidade idênticas e velocidades diferentes de crescimento. Isso pode acontecer quando as duas populações apresentam proporções diferentes de taxas de idade, ou seja, quando apresentam estruturas etárias diferentes. As pirâmides de idades são gráficos que indicam as proporções das diferentes faixas de idade na população e na proporção dos sexos. Países com taxas de natalidade elevadas e expectativa de vida baixa têm pirâmides com base larga e topo estreito, o que indica grande número de jovens e baixa proporção de idosos. Esse é o caso da pirâmide do Quênia. São populações predominantemente jovens que tendem a um crescimento rápido por causa da grande proporção de jovens que poderão ter filhos nos próximos anos. No extremo oposto, há países com taxa de natalidade muito baixa e expectativa de vida elevada, como é o caso da pirâmide da Bélgica. Nesse caso, a pirâmide tem uma base mais estreita, o que indica grande número de idosos e baixa proporção de jovens. São populações maduras ou envelhecidas, com baixo crescimento e tendência a se estabilizar ou até declinar. No Brasil, a proporção de adultos e idosos na população vem crescendo por causa do aumento na expectativa média de vida, que em 2006 era de 71,9 anos, e da queda na taxa de fecundidade, número médio de filhos que as mulheres têm no decorrer da vida. As projeções indicam que em 2050, o grupo de pessoas com até 14 anos e o das pessoas com mais de 60 anos terão o mesmo tamanho, representando cada um 18% da população. Em 1940, o grupo com até 14 anos era a metade da população. Claro que tudo isso são ideias, né? São expectativas. Nós não temos certeza que isso tudo vai acontecer, ok? Bom, encerramos esse conteúdo. Tiraremos as dúvidas na nossa aula ao vivo ou então pelo chat. Ok, pessoal? Grande beijo para vocês e até a próxima aula.